a 30 metros por segundo choca-se contra a traseira de outro de igual massa, que segue no mesmo sentido a 20 metros por segundo. Se os dois ficam unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será em metros por segundo d. Ok. Vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Nós temos aqui um automóvel que está com 30 metros por segundo, aí ele vai se chocar com um que está a 20 metros por segundo, e depois que eles se chocam, os dois vão andar juntos. E ele quer justamente saber o valor da velocidade com que eles vão estar juntos. Então vamos pensar comigo. Falou em questão de colisão, sempre lembre, a quantidade de movimento de antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, pensa comigo, quem é a quantidade de movimento de antes da colisão? Ok, então a quantidade de movimento da colisão vai ser quem? Eu tenho um carro com 30 metros por segundo, eu tenho outro carro com 20 metros por segundo. E ambos vão ter uma massa M. Então é o seguinte, o que é que a gente pode pensar aqui? Porque ele falou que os dois carros têm igual massa. Então eu vou colocar uma massa M para eles. Então o que é a quantidade de movimento antes? Então o primeiro carro vai ser a massa vezes a velocidade com que ele está, que é 30. Mais o outro carro é quanto? A massa vezes a velocidade com que ele está, que é 20. Então isso aqui é a quantidade de movimento antes da colisão. Quem é a quantidade de movimento depois da colisão? Agora observa que os dois carros eles vão seguir o quê? Juntos, com a mesma velocidade relativa. Eles vão se chocar e vão seguir juntos. E como eles vão seguir juntos, nós vamos ter o quê? Considerar esses dois carros como se fosse um único bloco, né? Então, se a massa de um é M e a massa de outro é M, eu vou considerar um único bloco de uma massa de 2M. Então, o que é a quantidade de movimento depois? É a massa, ou seja, 2M, vezes a velocidade que eu quero descobrir. Então, vai ficar 30M mais 20M, isso aí vai ficar 50M, igual a 2 vezes M vezes a velocidade. O que é que eu vou fazer com esse 2M, que está multiplicando a velocidade? Passa para o outro lado dividindo. Então, a minha velocidade vai ficar igual a 50M dividido por 2M. O que é que eu posso fazer com M? Cancela. Velocidade vai ser igual a 50 dividido por 2. Então, a velocidade com que eles vão se manter depois do choque vai ser uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade com que os carros vão se manter depois do choque.